Hoje eu quero trazer dois conteúdos que eu considero bem importantes nesse momento, mas que tudo vai convergir só em um, tá, gente? Porque eu quero falar um pouquinho sobre Itaúsa, mas também mostrar alguns dados importantes com a nova versão do Trademap. Sim, tem uma nova versão que não está disponível para todo mundo ainda, eu estou utilizando hoje aí há mais de uma semana para entender as novas funcionalidades, entender o que há de novo, o que veio para agregar aí nas nossas análises. E é claro que muita gente acabou vendo eu utilizando lá no Instagram, pediram como que poderiam ter acesso. Então o negócio é o seguinte, se o Telegram do Trademap atingir aí mais de 30 mil inscritos, né, então eu vou deixar o link aqui na descrição, eles vão liberar essa versão beta tester para todos que estiverem lá no grupo. Então, por hora, quem estiver lá no grupo vai ter acesso a esse beta tester assim que atingir esses 30 mil seguidores inscritos lá no grupo do Telegram deles. E é uma versão gratuita, não tem custo para vocês. É claro que mais para frente nós teremos sim o lançamento da nova versão, nós teremos o lançamento aí de alguns planos, que se eu não me engano vão ser basicamente dois planos diferentes, então um aí com ferramentas pros bem mais avançadas para a gente fazer análise e outras um pouquinho mais básicas, mas fiquem atentos a todas as novidades. E aí eu quero trazer então hoje tudo isso para vocês. Tudo isso não vou conseguir trazer todas as novidades porque é muita coisa, mas eu quero trazer principalmente a lâmina das empresas, né, que no caso a gente vai acabar olhando um pouquinho mais de perto Itaúsa e claro, umas outras cositas mais. Então me acompanhe até o final do vídeo, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito ou inscrita e já deixa o seu like que é muito importante. Então vamos lá, gente, vamos falar sobre Itaúsa porque ela entregou um resultado aí aquém do que o mercado estava esperando. Ela entregou um lucro aí 59% menor do que o período anterior e, consequentemente, muita gente ficou assim, como assim, gente? Itaúsa, bancos, tudo isso não era para ser o melhor investimento no momento da crise? É claro que sim, gente. É claro que quando a gente fala do setor financeiro, setor elétrico, eu considero que ainda são setores muito bons, mas em período de crise, todo mundo acaba sofrendo um pouco. E é claro que quando a gente fala de Itaúsa, ela é uma holding onde até o primeiro trimestre, a maior parte dos seus resultados eram balizados com base no desempenho do próprio Itaú, né? Porque Itaú era a maior parte de Itaúsa. Então, como Itaú entregou um resultado também abaixo do que era esperado por conta do súbito aumento de PDD, consequentemente, isso afetou o resultado de Itaúsa. Para quem não acompanhou de perto, quase todos os bancos tiveram esse aumento no PDD, gente, que é a provisão de devedores duvidosos, por conta dessa crise que a gente está passando. Então, uma crise sanitária que acaba implicando em uma crise financeira, a gente também tem crise política, a gente tem crise do petróleo, tem várias coisas rolando e que, consequentemente, a inadimplência pode aumentar. Muitos falaram que esse PDD, ele foi bem conservador por parte dos bancos, né, que subiram muito o PDD. E outros falaram que não, que realmente a crise tá, né, eu ia falar um palavrão, mas não vou falar, porque senão o YouTube ele desmonetiza os vídeos, mas acham que realmente é tudo isso mesmo, que vai ter muita gente se lascando nesse momento e que a inadimplência vai crescer bastante. E aí é claro que um outro fato relevante para a Itaúsa, que veio já junto com esse resultado, foi o aumento na participação de Alpargatas, porque, claro, como ela é uma holding, ela tem outras empresas, então você vai ter Duratex, tem Alpargatas, tem Itaú, e ela aumentou essa participação para mais de 29%. Então, nos próximos resultados, a gente já pode ver sim um resultado um pouquinho mais diluído entre essas outras empresas. Consequentemente, a gente tem que acompanhar a própria questão dos dividendos, como vai ficar, questão dos custos, mas a questão é que a Itaúsa já tinha mostrado sinais que ela queria se diversificar e ela fez justamente isso, e eu considero que é inclusive um momento positivo, porque se ela tem caixa para passar por essa crise e ainda fazer essa aquisição, considerando que as ações de Alpargatas, por exemplo, estariam em um preço bem mais acessível do que antes, por que não talvez aproveitar essa oportunidade de negócio? Então eu considero que foi algo positivo. A questão é que eu quero mostrar para vocês agora, através do Trademap, eu vou compartilhar a minha tela com vocês, alguns dados dela, só pra gente entender, porque existem sim alguns critérios que a gente gosta de talvez tentar passar régua em algumas ações, é claro que isso falando daquelas que a gente pensa para nossa aposentadoria, que pensa para o longo prazo, como muitas vezes um nível bom de ROI, de margem líquida, realmente entender se a empresa está crescendo, está entregando lucros constantes, então tudo isso eu quero compartilhar
compartilhar com vocês. Aqui abrindo o Trade Map, vocês já viram que tem uma interface diferente, né, gente? Pois é. Então aqui a gente já tem aí a nova versão do Trade Map. Quando vocês tiverem acesso a essa mesma versão que eu tô utilizando agora, vocês podem clicar aqui, ver as principais novidades, mas tem a questão do multibroker, né, que vocês conseguem enviar ordem pelo Trade Map se a corretora de vocês já estiver vinculada. A gente tem aí as principais notícias do dia, a gente tem comparador de ativos, né, então aqui tem batalha de ações, mas hoje, gente, sério mesmo, não vai dar pra mostrar tudo porque é muita coisa. Vamos falar mesmo sobre a parte das ações, né, da lâmina das empresas. Então o que eu faço, gente? Se eu clico aqui em ações, pra mim já aparece Itaúsa, mas se vocês quiserem pesquisar outras ações e tal, simplesmente cliquem no maisinho e aqui já vai aparecer, ou você digita o nome do ativo, ou você pode até mesmo pesquisar por algum setor. Por exemplo, você acha que eu devia aumentar minha exposição no setor financeiro mesmo. O que eu faço? Eu clico aqui em setores, vai aparecer aí financeiro, materiais básicos, consumo cíclico, mas o que eu quero é financeiro. Clico aqui em financeiro e já vai aparecer todas as empresas que compõem esse setor. Então aqui eu já tenho Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, própria B3 e tenho Itaúsa. Vocês veem que ela já tá marcadinha aqui, mas eu desmarco, marco de novo, clico em OK e já aparece aqui na lista para mim. Pois bem, se eu clico em cima do ativo, já começa então a parte da lâmina das empresas, que a gente começa a olhar mais no detalhe o que acontece com ela. Então hoje está subindo aí quase 0,5%. Se eu venho aqui pro lado, eu consigo ver a performance dela dos últimos períodos, né, semanal, mensal, anual, então ela tem caído bastante. A gente chegou a ver ela aí bater seus 13, quase 14 reais, né? E aí a gente viu ela também bater próximo aos seus 7 reais, agora tá a 8,22 reais. Mas a novidade aqui nesse ponto, gente, é isso aqui, ó, preço-alvo. Esse preço-alvo, gente, as ações que tiverem análises, né, ou cobertura de alguns analistas, elas irão parar aqui. Então, o que eu tô vendo nesse momento? Que tem 7 análises para o papel de Itaúsa, sendo que dessas 7 análises, 4 estão dizendo para simplesmente manter ela na carteira, 2 estão dizendo para comprar e 1 está dizendo para comprar forte, ou seja, sim, tem que comprar Itaúsa, tem que ter Itaúsa. E aqui eu consigo ver, inclusive, a média do potencial de valorização. Aqui em cima vocês podem ver que está dizendo algo em torno de 51,8%, sendo que eles estimam que a média, né, pode chegar aí a R$ 12,48. Então, gente, é claro que isso aqui é algo a mais para a gente dar uma olhada, mas é muito importante que sempre quando você for fazer um investimento em algum ativo, você faça sua própria análise também, passe tudo isso no pente fino, porque o dinheiro é seu, quem clica no botão de comprar e vender é você, então a responsabilidade pelos investimentos que você faz é você mesmo, né? Não tem muito o que fazer. Mas, de qualquer maneira, vindo mais para baixo aqui, gente, nós temos as notícias. Então, se tiverem notícias pro papel aí nas últimas horas, nos últimos dias, vai aparecer aqui. E vindo aqui para baixo, então, eu consigo olhar, então, alguns dados sobre a empresa na bolsa. Então, eu consigo ver que ela é uma empresa que tem nível 1 de governança corporativa, sendo que a preferencial ela é mais líquida, né, com 75,3% de free float, então por conta disso a maioria das pessoas acabam comprando mais a Itaúsa 4, né, e claro que também por conta dos dividendos, porque quando a gente fala de preferencial, elas podem pagar mais dividendos do que as ordinárias, e aqui a gente então vê que ela tem 80% de tag along. E aí aqui tem alguns dados financeiros, né, alguns múltiplos financeiros e fundamentalistas. Então aqui a gente consegue ver o lucro líquido dela dos últimos 12 meses, tá, gente? É importante olhar aqui embaixo a data, porque às vezes a gente acha que tá olhando do último trimestre e não é. Aqui é dos últimos 12 meses. Para olhar no trimestre em outro lugar que eu vou mostrar para vocês depois. Então a gente consegue ver que sim, ela é uma empresa que ela deu lucro, ela tem um ROI de 16,6%, então é acima daqueles 10 que a gente gostaria de ver. Ela tem aí, quando a gente olha os indicadores de preço, né, PVP em 1,4 vezes e o PL em 8,1 vezes. Um ponto importante aqui, gente, é que muitas pessoas olham esses indicadores e muitas vezes eles não dizem muita coisa. E eu sempre falo para vocês que o ideal é comparar com outras ações do mesmo setor ou até mesmo olhar o histórico desse indicador para esta empresa. Então, se eu vier aqui para baixo em indicadores financeiros, vocês estão vendo que do lado de cada indicador tem uma setinha? Então, essas setinhas elas vão indicar se está acima
acima da média do setor, se está de acordo com a média do setor ou se está abaixo. Então, quando eu vejo um ROI com essa setinha azulzinha, eu vejo que ela está sim de acordo com a média do setor. Quando eu olho, por exemplo, aqui a margem, ela está acima da média do setor. Quando eu venho aqui para o lado, então eu tenho o PVP, o PL, né, que são indicadores de preço, eu vejo que ambos têm a setinha azul, então eles estão de acordo sim com as outras empresas do mesmo setor. Isso que é importante, tá? A gente entender se realmente está na média, se está muito fora, se está muito baixo. E um outro ponto que veio parar também no app, que a gente só tinha no mobile, é justamente esses indicadores de crescimento. Por quê? Muitas pessoas querem saber, poxa, Bia, você sempre fala que a gente tem que saber se a empresa ela tá crescendo constantemente, se ela tem o lucro crescendo todos os anos e tal. Quando a gente olha esses indicadores de crescimento, a gente consegue já entender assim como que a empresa está performando. Quando eu olho esse LL3A, nada mais é do que o lucro líquido dos últimos 3 anos, né? A média de crescimento do lucro líquido dos últimos 3 anos. Então, aqui eu tô vendo que ela cresce anualmente uma média de 3,7%. É abaixo, conforme a setinha tá mostrando aqui para mim, do que a média do mercado, mas ainda assim é um crescimento. Quando você tiver dúvida desses indicadores, tá, gente, que é muito importante, não adianta você ficar com olhar esses indicadores e não saber o que eles significam, né? Então, quando você clica aqui no izinho, você vai ter toda uma explicação, claro, das setinhas, inclusive falando se está acima ou abaixo da média. E quando a gente vem aqui para os indicadores, por exemplo, eu quero saber o que é preço-lucro. Então, eu simplesmente clico, pressiono aqui preço-lucro e ele já vai aparecer a explicação para mim na tela sobre o que é o preço-lucro. Então, além de você conseguir estudar algumas empresas, você consegue também conhecer um pouquinho mais sobre alguns indicadores ou múltiplos financeiros que talvez você não conhecia e que vale assim a pena você estar estudando. Quando a gente olha aqui em proventos, eu consigo ver então os dividendos que Itaúsa pagou, então a gente sabe que ela é sim uma boa pagadora de dividendos, considerando aí todos os últimos anos. Esse ano, no geral, acho que todas as empresas elas devem sim ter o dividendo menor por conta dos lucros, né, que estão sendo abaixo do esperado ou enfim, que sejam só simplesmente abaixo por conta de toda essa crise que a gente está vivendo. Os próprios bancos, né, atendendo algumas normas do mercado, eles vão poder distribuir apenas o que está no Estatuto Social. Então, muitos bancos que antes talvez distribuíram mais do que o que estava no Estatuto vão ter que voltar para aquilo que está no Estatuto. Então, esse dividendo ele pode diminuir um pouquinho, mas ainda assim, olhando num horizonte de longo prazo, eu enxergo que ela deve continuar sim pagando bons dividendos. Então hoje está em 9,98%, considerando os últimos 12 meses e a cotação atual. É claro que esse dividendo também ele acaba ficando muitas vezes um pouco mais alto, justamente por conta de toda essa queda que a ação teve, né? Porque ele utiliza o valor da ação nesse momento para fazer o cálculo deste múltiplo, tá? Um ponto importante também que tem, gente, são essas estimativas. Aqui para Itaúsa não aparece, mas em alguns outros papéis que eu consultei, se eu tenho a cobertura de alguns analistas, vai aparecer aqui quais são as estimativas deles para Itaúsa. Se o lucro vai crescer nos próximos anos, no próximo trimestre, porque aqui tá colocando 2021, mas se eu clicar aqui eu posso escolher o trimestre. Então, eu quero aqui em 2020, né? Então eu tenho uma estimativa do patrimônio líquido anual, se eu venho aqui em DRE, eu consigo olhar lucro líquido, então toda uma estimativa se tiver a cobertura de analista, tá? E é claro que se eu quiser olhar, talvez não, quero só uma para o segundo trimestre de 2020. Aqui eu já tenho também. Então é importante a gente, claro, tentar dar uma olhada nisso, porque muitas vezes a gente não consegue sozinho fazer essa projeção, né? Mas até mesmo para entender o que o mercado está enxergando para este ativo. E aqui embaixo, nada mais, nada menos do que uma avaliação da própria Itaúsa, né? Porque aqui nós, usuários mesmos, conseguimos dar uma nota para a ação. E aí eu já quero saber de você, que nota você daria para Itaúsa? Aqui ela tá com 4,5 notas. Eu acho que ela pode sim estar em torno disso. Tem muita gente que daria 5 estrelas, quem sabe? Escreva aqui nos comentários que eu quero saber. Mas sim, eu acho que ela é uma das top ações aí da nossa Bolsa de Valores, não somente, né, pelos ativos que ela tem, mas também por conta dos dividendos que ela tem distribuído aí nos últimos anos. Então, quem pensa em juros compostos, em talvez uma carteira previdenciária, carteira de dividendos, geralmente acaba recaindo sobre bancos, sobre empresas do setor elétrico, mas também acaba passando por Itaúsa também. Então, gente, outras coisas que eu queria mostrar, uma última coisa que eu queria mostrar, e que talvez não seja tão novidade, porque já tinha na outra versão, mas
mas que eu preciso mostrar aonde que tá tudo isso, tá? Se eu clicar aqui nesse botãozinho de infinito, eu vou abrir aquele gráfico que a gente já conseguia ver antes, e aí aqui eu consigo clicar em RX, ver os resultados como eu via antes, olhar por trimestre, inclusive, né? Se eu quiser olhar só o primeiro trimestre de 2020, então eu venho aqui em balanço, consigo ver aí qual que foi o lucro, o prejuízo de Itaúsa, que aqui tá 1 bi, consigo ver todos os indicadores, né, para esse período. E consigo, inclusive, fazer um comparativo de indicadores com outras ações, porque muitas pessoas perguntam, olha, Bea, por que investir em Itaúsa e não Itaú? Agora a diferença, ela tá maior ainda, né, porque a gente tem, então, esse aumento em alpargatas. Mas, antes as pessoas perguntavam, né, tipo, no sentido, se eu vou investir em Itaúsa, que é majoritariamente Itaú, por que eu não vou deixar investir em Itaú? Nesse ponto, se você tá pensando, talvez, em dividendos e tudo mais, você pode fazer um comparativo disso. Então, você clica aqui nessa balancinha, aqui eu já tenho Itaú, clico em Itaú. Clico aqui em RX e vou escolher então Dividend Yield e clico aqui em OK. E aqui eu já posso ver que nos últimos anos, eu tô vendo aqui desde 2013, Itaú, né, que é o amarelinho, ele tem ficado aí em alguns momentos abaixo de Itaúsa, mas é algo muito próximo, tá, gente? Porque até então a Itaúsa, ela era muito balizada pelo próprio resultado de Itaú. Mas a Itaúsa, ela acabava conseguindo ter uma rentabilidade, então, um pouco maior em cima dos seus papéis. E eu acho, gente, que esses eram as principais funções que eu queria compartilhar com vocês hoje, mas é claro que tem muitas outras coisas, tá? Quando a gente vem aqui, vocês têm que ter as notícias, vocês têm os fundos, vocês têm aí também renda fixa, que vocês podem aí pesquisar os ativos que tem e tal, e eu acho que vocês vão conseguir explorar isso melhor realmente fuçando, né? Assim como eu fiz, tirei aí um fim de semana de tarde, comecei a olhar tudo que tinha e tudo mais, então entrem lá no Telegram deles, vamos fazer eles baterem esses 30 mil inscritos lá para todo mundo conseguir já utilizar essa versão antes mesmo dela ser lançada oficialmente aí nas lojas, né? E eu acho que era isso mesmo. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, chamem o pessoal do Trademap, ou escreva aqui nos comentários também, porque vira e mexe, quando tem vídeo que eu falo deles aqui no canal, eles também estão aqui respondendo vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Então, se vocês chegaram até aqui e ainda não deixaram um like, faça isso agora. E eu vejo vocês então no próximo vídeo.